Então, fala rapaziada, começando aqui mais um vídeo aí para estar falando do jogo do Palmeiras e São Paulo. Depois eu vou estar vindo com aquela resenha no finalzinho para estar falando aí, galera, a respeito do São Paulo e do Palmeiras. Por enquanto, é isso aí. É 1 a 0 o Verdão, está em primeiro lugar com 19 pontos. E o Palmeiras conseguiu aí dominar o São Paulo, que tentou fazer alguma coisa, mas não saiu do lugar. Não conseguiu fazer gol ou nem chutar, ou seja, não rolou nada da parte. Para começar por aí, eu não vi nada do São Paulo assim colocando o Palmeiras em perigo. Foi o Palmeiras que botou o São Paulo em perigo, jogou melhor, dominou melhor, certo? Daqui a pouco a gente vai para a conversa aí, galera. De maneira genuína, aproximando-se da torcida em sensações depois de um jogo como esse, que não foi tão bom assim, que talvez merecesse um placar diferente desse, mas isso não importa. O que importa é que o Palmeiras, no caso de hoje, venceu no final e os jogadores foram comemorar com a torcida. E eu vou puxar mais uma vez para o Vitor Roque aqui, Pedro Ivo Almeida, porque 3 jogos, o homem vai começando a se pagar, hein? Tudo bem? Tudo bem, um abraço a você, Vitor, Jean, André, o fã do esporte. Anteriormente, isso pré-primeiro gol, a gente falava da entrega dele, das boas atuações dele, mas do gol que não saía, então fica muito marcado. Agora parece que a coisa não necessariamente precisa caminhar junto. Ele não atuou a partida inteira, ele não foi exatamente, não precisou de muito tempo para ser brilhante, mas ele tem algo que mexe muito com o jogador que atua na função que ele atua. E acho que a comemoração, o André fala da celebração muito com o torcedor, mas tem muita gente aqui se organizando para entrar no área, tá olhando aqui a TV que estava de apoio. Os jogadores celebram muito o Vitor Roque, isso não é a primeira vez. Quando a bola dele entra contra o Corinthians, mas o gol é adiado, os jogadores vão nele passar confiança. Quando ele perde um gol num jogo que talvez não tenha sido a boa atuação dele, os jogadores vão nele passar confiança. Quando ele faz o primeiro gol, é quase que uma comoção geral do elenco. Hoje, toda a comemoração, ela, claro, tem a sua interação com a torcida, o André apontou muito bem, mas ela é direcionada ao cara que me parece ser muito importante e muito querido para esse grupo, que é o Vitor Roque. Me chama a atenção como o Vitor também é muito celebrado pelos companheiros. E há quem possa ouvir aqui e falar, mas isso é meio óbvio, o cara fez o gol da vitória. Não é exatamente óbvio a maneira como os jogadores se dirigem a ele, o pessoal de comissão técnica, o pessoal que está ali de staff e tudo mais, é claro que vinha incomodando, apesar de a gente pontuar, e até nessa mesa mesmo aqui, que ele vinha tendo boas atuações, a bola não entrava, ora o gol era anulado por milímetros, ora o gol era anulado incorretamente, mas hoje não. Hoje foi um cenário diferente até da última partida que ele disputou nesse mesmo estádio, num outro clássico também, que ele vai muito bem, os gols são anulados. Hoje ele tem menos tempo de campo, mas resolve a parada. Agora, olha só uma coisa, eu ainda estou assustado com esses detalhes pós-jogo, fora-campo, com um letreiro atrás do gol onde foi marcado o gol do Vitor Roque, um painel de LED, porque a gente infelizmente já se acostumou com aquela placa publicitária do lado oposto, né? Isso. Do ângulo oposto da câmera, que agora é maior que o jogador. Aquele letreiro ali atrás é um negócio assim... É gigante, né? Até posso defender bem em algum momento, mas não saiu pro jogo. Não viu o São Paulo tentando jogar, tentando escapar, como fez muito bem, por exemplo, na Libertadores da América. Em alguns bons resultados da Libertadores, o torcedor que quiser chegar hoje e falar, Zuba é o dia, fala pro time não jogar, não. Hoje talvez não tenha conseguido escapar. Tem um outro time do outro lado também. Claro. Bons resultados do São Paulo na Libertadores, o desenho de jogo foi, se retrai, tenta entender o jogo e começa a ser aos poucos. São Paulo se retraiu muito, para mim, não conseguiu jogar no primeiro tempo, vai tentar jogar em alguma parte ali no segundo tempo, mas o Palmeiras também já está jogando, e é uma trocação com o Palmeiras todo lançado ao ataque, e não dá para dizer, o Birne que tem não tem placar justo ou injusto, mas o gol coroou ali quem tentou, desde o início, não que o São Paulo não tenha tentado, o São Paulo tinha outro desenho de jogo, se defendeu, quase deu certo até o fim, mas o Palmeiras chegou querendo buscar essa vitória, querendo buscar esse resultado em casa, ainda que não fosse no Allianz, e o São Paulo não conseguiu até o final sustentar o que vem fazendo bem ali. É um processo de retomada de confiança desse Palmeiras, estava passando por várias peças, e a gente já vinha falando aqui, o pessoal que tá, esse aqui está melhorando, esse aqui já retomou, esse aqui voltou e tal. Acho que essa semana coroou aí talvez a última peça que faltava. Tudo bem, o Paulinho hoje foi pela primeira vez titular, a gente vai falar disso, hoje já não foi tão bem quanto nas vezes quanto ele entrava, mas acho que a peça que faltava ali para entrar nessa engrenagem da confiança e demonstrou que está recuperando realmente a confiança, já não recuperou totalmente, é o Vitor Roque, acho que é o personagem aí pelo gol. Claro que a gente vai destrinchar outras coisas também, mas a gente começa pelo personagem do jogo. Ele fez o gol da vitória, né, Birner? Tudo bem? Tudo bem, William? Boa noite a você, Jean, André. Obrigado, igualmente. Boa noite, Pedro Ivo. Boa noite aos fãs e às fãs do esporte. Excelente. Eu acho que o gol é muito importante para tirar algum estigma que há, porque dizem que o Vitor Roque não faz gols, né? E ele fez um gol em jogo grande, né? Fez um gol que mantém o Palmeiras na liderança, ou devolve, se você quiser desconsiderar que houve jogos ontem, o Palmeiras na liderança do Campeonato Brasileiro,
fez um gol no Clássico. Eu acho que a comemoração dos jogadores fala mais do que qualquer coisa que a gente disser aqui sobre como esse jogo, principalmente contra o São Paulo, era importante para o Palmeiras. Só acho que é uma coisa curiosa, porque eu concordo com tudo que os colegas disseram, mas eu tenho conclusões muito diferentes. Vai lá. Ainda bem, é bom pro É pra debate. já? Pode, vai lá. Porque o Palmeiras, com o elenco que tem, vamos lá, o Vitor Roque começou na reserva, 25 milhões de euros. Tá. O São Paulo está se matando para conseguir prorrogar o empréstimo do Marcos Antônio, do Juan Tressode e quem sabe conseguir renovar o contrato do Alan Franco. Com o elenco que o Palmeiras tem, é muito óbvio que o Palmeiras precisa ter iniciativa, precisa ter imposição, precisa ter a bola. Com o tempo que o Palmeiras tem de trabalho, com o técnico que o Palmeiras tem, com o controle de ambiente que o Abel tem, mesmo reformando o elenco. Fazer só um parênteses aqui, porque tem um rapaz que você conhece muito bem, que disse o seguinte, ó. A diferença do elenco do Palmeiras para o São Paulo é uma distância de uma viagem de joelhos da terra até a lua. É isso. Eu concordo com esse rapaz, mesmo sabendo que ele sou eu mesmo. Ele mesmo? Porque é muita diferença. Com o elenco à disposição, tá? Pra ser bem claro, não tô falando com os elencos inteiros. Sim. O São Paulo, com o time inteiro e jogadores em forma, tem um elenco muito forte. O São Paulo hoje tava o Pablo Maia voltando, entra no segundo tempo, Oscar voltando, entra no segundo tempo, poupando o Lucas, que não quer que... Porque o São Paulo tem medo de colocar o jogador no gramado no piso que imita a grama, né? Então, é muito óbvio que o Palmeiras vai ter um jogo de posição. É muito óbvio que a bola vai ser do Palmeiras, o Palmeiras vai ter iniciativa, jogando diante do seu torcedor. Não dá para imaginar alguma coisa diferente no jogo de hoje. E eu acho que, para o time que o São Paulo tem, olhando a diferença, os jogadores à disposição, eu acho que o São Paulo conseguiu fazer um bom trabalho de marcação. Acho que, taticamente, dentro das ideias, conseguiu ir até melhor que o Palmeiras. O jogo teria terminado de maneira diferente, tem muito mérito do Everton, que é um goleiraço. Sim. Né? Então, eu acho que o São Paulo não tem o que reclamar, o palmeirense tem que comemorar, o resultado é justo, porque não tem interferência da arbitragem. Só acho que o Palmeiras podia, se fosse olhar a diferença dos elencos, ter tipo, uma vitória um pouco mais tranquila. Você acha que era para o Palmeiras sobrar no clássico? Era para ganhar com mais tranquilidade. Já Se você olhar a capacidade diferentes. individual dos jogadores. É só isso. Mas já Se que você as discordar de mim, conclusões- você pode falar. Mas o São Paulo já foi muito elogiado por ter surpreendido e jogado de uma maneira diferente contra o próprio Palmeiras no Allianz Parque, quando o Zubeldia coloca, o time coloca com os Também era caras pro de Palmeiras volante também e tudo. E naquele caso, não me parece que o que se ressaltou, o que se destacou da postura do São Paulo foi justamente a maneira como ele jogou, a ousadia que o São Paulo teve naquele caso, e de fato naquele caso ele jogou melhor, porque a questão eu acho que hoje o São Paulo se defendeu muito bem, mas o São Paulo em momento algum conseguiu, né, exceção feita aquele período do jogo que eu citei, conseguiu chegar talvez do jeito que o Zubeldia imaginasse. Ou talvez ele imaginasse, e por isso que eu digo que talvez o plano de jogo dele tenha sido traçado e executado de maneira quase que irrepreensível, não fosse o gol do Vitor. Não digo nem se o Everton não tivesse pegado as bolas lá. Mas eu digo, se o Vitor Roque não tivesse feito o jogo no final, quer dizer, era um olhar de que o empate era de fato um bom resultado. Então, eu acho mesmo que taticamente o jogo foi muito bom, mas a gente já viu esse mesmo São Paulo, com essa mesma distância de elenco, fazer um jogo contra o Palmeiras de maneira muito Oscar mais improvisado ousada. de volante por falta de jogador dentro do Allianz Parque, onde o Palmeiras é mais que tenha forte do que em Barueri. Mas uma dúvida, já que então. acho que as conclusões são diferentes, até para provocar o debate. Então, partindo dessa premissa, o elenco do time adversário é muito melhor. Então não tem muito o que fazer, eu me fecho aqui, vamos ver o que dá, e é isso aí, o jogo foi bom. Não dá para olhar para o primeiro tempo, por exemplo. O primeiro tempo do São Paulo, a ideia é tática. Muito diferente O time titular do São Paulo tudo bem, aí é subjetivo. diferença. Os jogadores são muito diferentes. Você fala, o Vitor Roque Muito custou diferença. tantos milhões e estava no banco. Não é porque ele estava no banco, porque tinha 3 jogadores que custaram mais que ele no time titular. Foi uma opção porque o Abel roda muito time. Isso aí são coisas diferentes. Mas, porque Pedro, tecnicamente ele está no aos campo. 34, quando você faz 2 substituições, os 2 jogadores que entram se chamam Vitor Roque e Rafael Veiga. Não, mas o amor de meu Deus. ponto, assim, nesse isso é porque te- senão a gente isso- reduz isso o debate mostra- não dá Não, pra jogar. É que eu acho... Então o São Paulo não dá pode pra jogar. jogar, jogou. Então o São Paulo que só empata e hoje perde, é isso aí, é só isso aí. Não Eu dá não pra acho olhar que e falar, tudo se talvez explica o por primeiro isso. tempo pudesse ser mais, talvez em algum momento pudesse tentar alguma coisa diferente. Senão a gente para e fala, o São Paulo tem aqui o 9º elenco Qual é do a chance- campeonato, qual é como a- ele vai ficar em O que primeiro você está lugar. dizendo é, Não, senão eu a gente concordo não com avalia você. o jogo, a gente Exato, só avalia você os fala, elencos mas antes. o elenco é não, fraco, eu tô então tá avaliando tudo bem. o jogo. Então, Eu não acho que essa é a Tá, explicação valendo o para jogo. tudo. Eu só digo que, indiscutivelmente,
Se o Palmeiras tivesse começado o jogo de hoje com um time de suplentes e o Abel no segundo tempo, com 0-0, começasse a encher de titulares porque o time está cansado e tal, é uma coisa, mas veja um contexto. Não é assim. O Paulinho hoje fez sua primeira partida como titular, como lembrou o William. O rendimento dele não foi tão bom assim, porque também há um time do outro lado, é uma questão de tempo para a gente começar a elogiar o Paulinho aqui seguidas vezes, porque ele é esse tipo de jogador. E o Palmeiras investiu nele não só o recurso que investiu, mas um bom percentual desse novo time que o Abel quer montar. Deve-se à presença do Paulinho. É muito claro isso. O meu ponto em relação à disputa estratégica, tática do jogo de hoje, é que, sendo simplista e sem querer fazer acusação a ninguém, a maneira como o São Paulo atua desde o início da partida é uma maneira na qual o empate em Barueri é considerado um bom resultado. Teria sido. Certo? De maneira bem pragmática. Sim. Certo. O jogo inteiro é levado desse jeito. E nenhum time entra em campo para falar assim, não, eu não vou fazer um gol. Eu vou ficar aqui no 0 porque eu quero que seja 0-0. Isso é uma fantasia, uma bobagem. Mas você tem prioridades no jogo. E as suas prioridades, elas são defensivas. Elas são de cautela, como diria Celso Rotti. O ponto para mim é o fim do jogo. O ponto para mim é o fim do jogo. Se você tem uma proposta defensiva de controlar a partida por intermédio das suas virtudes e tentar anular os pontos fortes do adversário como prioridade, no momento em que o jogo chega aos 35 do segundo tempo e você sabe que o seu adversário tem jogadores como Rafael Veiga e Vitor Roque para entrar, e olha, foi o que eu falei agora há pouco, o Abel tirou o Estevão, né? Foi. Substituição, talvez, diferente da que se imaginava. Quando os dois jogadores se prepararam para entrar, vai sair quem? Sai Em nenhum outro time o Estevão seria sacado. Isso. Esse é um ponto. O que eu quero dizer é, se você passou o jogo inteiro trabalhando essa ideia e com sucesso, porque você até teve chances de sair na frente. Essa que a gente vai ver agora. Você não pode se permitir levar um gol no final como o São Paulo levou. Porque isso nega a sua proposta de jogo, na qual você está trabalhando desde o início. Se você vai jogar de maneira cautelosa, essencialmente defensiva, e tá certo, é uma escolha. Por que, no final, quando o seu adversário incrementa a sua capacidade ofensiva, você não presta atenção nisso? Essa é a minha pergunta. Mas você tá... Porque assim, também não consigo ver o gol como um reflexo do avanço do São Paulo, da ousadia do São Paulo. Tinha mais jogadores avançados já. Não, mas dá uma olhada, dá uma olhada, Birner. Dá uma olhada, tem assim, você tá tem com 6 jogadores só na área. Você tá com a linha... O elenco do São Paulo é muito ruim e é isso aí. Só empata e perde e tem que ficar acostumado com isso. Aí não tem debate. Eu acho que o São Paulo hoje, ele tem uma proposta muito clara do início do jogo. É muito claro que o São Paulo não vai para jogar. E aí o André falou, não é que não quer fazer gol, ele não vai para jogar porque tem um Palmeiras, mais qualidade, um campo, se eu não me engano, me foge a memória. O que você acha que o São Paulo deveria fazer que o São Paulo não fez? Me foge a memória. Se defender melhor no fim do jogo. Pronto, já é um quando o objetivo estava não foi para jogar, quando o objetivo estava em questão. Deixa eu só tentar, na minha opinião, é porque você colocou na cabeça que o São Paulo perder está tudo bem, e eu estou tentando falar que o São Paulo, tudo bem, poderia ter esse plano de jogo e poderia ter tentado machucar mais o Palmeiras, como fez em algum momento no segundo tempo. Só que você não está aceitando que eu penso assim. Não, acho que só a sua visão é certa. Então deixa eu tentar terminar minha visão. Aí você completa, por favor. Só quero entender como. Tá bom, mas deixa eu tentar terminar. Pode terminar. E se eu não concordo, você não deixa eu terminar. Então deixa eu tentar terminar minha visão. E o que acontece é que um jogador fala, cara, é muito diferente, eu nunca joguei aqui, o gramado, por mais que pareça, sabe, clichê, a gente sente muita bola. Pode ter sido isso, a dificuldade de São Paulo quando tem minimamente a bola no primeiro tempo. Pode ser que seja a circunstância de que não conseguiu encaixar porque a coisa não foi bem executada. Pode ser porque o time do Palmeiras é melhor com as pernas. Tudo isso. Só que eu acho que é natural achar que São Paulo hoje jogou muito menos do que poderia no primeiro tempo. E você está achando que essa minha opinião é um absurdo, porque, segundo você disse, a diferença é da lua para a terra e o São Paulo hoje entrou para perder. Desde o início você não aceita quem fala que o Palmeiras... E dá o contra-ataque para o Paulinho e você não aceita quem fala que o São Paulo poderia jogar um pouco mais hoje. Você quer trazer o Palmeiras, você quer trazer o São Paulo para uma régua muito baixa para defender que o trabalho é muito bom e dentro do mínimo, consegue se muito. Tá bom, mas outra pessoa pode pensar diferente de você. Sim. E você não aceita quando eu E eu acho que o São Paulo não conseguiu. O São Paulo não conseguiu também no primeiro tempo. Espera um pouquinho aqui, gente, só um minutinho. Vem, Jean. Eu acho que fica calminho, não. Fica calminho, não. Fica calminho, não. Espera um pouquinho. Fica calminho, não. Segura aqui. Fica calminho, não. Deixa o Jean falar, senão a turma de cá também não fala. Vem, Jean.
Não, é Não que se altera o que por eu causa da acho que o pauta, não. fato do São Paulo não conseguir Se altera é ótimo. criar absolutamente nada e não conseguir nem contra-atacar no primeiro tempo teve muito a ver com o que o Palmeiras fez também. Porque o Palmeiras jogou com as linhas muito altas, marcou muito bem lá na frente, não deixava o São Paulo sair E jogando. tem feito isso bem em vários jogos. Então, e por isso tem sido um time mais consistente, inclusive. E essa marcação do jeito que foi, do jeito que estava encaixada no primeiro tempo principalmente, impedia que o São Paulo conseguisse acionar os seus caras, principalmente Ferreirinha, né, que é o cara que tem a velocidade para contra-atacar. Então eu acho que, de fato, o São Paulo já criou mais, mesmo quando entrou em campo com essa ideia, porque esse tem sido o time do São Paulo. Isso é bom destacar também. A gente fala, o banco do Palmeiras é absurdo se você olhar para os jogadores que estavam no banco hoje, ainda que eu ache que alguns dos caras que começaram o jogo, na cabeça do Abel, não estão no time ideal se ele fosse jogar, sei lá, uma final de Libertadores. Ele pensou na questão física, e ele tem mais condições de fazer isso hoje do que o Zubeldia. Então ele falou, cara, beleza, eu vou abrir mão do Emi Martinez, vou abrir mão do Vitor Roque, vou abrir mão de jogadores que são titulares. Você acha que a ideia de abrir mão do Vitor Roque não tem a ver com o fato de ele usar o Paulinho como um segundo e ter um centroavante, Não, que é uma até coisa que acho fazia, que tem- por isso o Flávio acho- Lopes, acho que- tem uma ideia mais tática do Vídeo para falar sobre a chance de Roger Guedes virar reforço do Palmeiras. Logo, o Roger Guedes, que virou ídolo do torcedor do Corinthians e que vive acenando com a possibilidade da volta ao Parque São Jorge. Quem afirma que a negociação entre Roger Guedes e Palmeiras está muito quente é Márcio Espímpolo, jornalista que já passou pela Jovem Pan, entre vários outros veículos, é meu companheiro de Cancelados e tem um programa na Rede TV. O Espímpolo disse o seguinte, abre aspas, o Roger Guedes vai para o Palmeiras. Estou atualizando o que falei 2 dias atrás. E ele já chega para o Mundial, tá? Afirmou o Márcio Espímpolo. Depois ele comentou que questionou a fonte dele no Palmeiras sobre o acerto entre o Roger Guedes e o Verdão. É algo meio surpreendente. E a fonte do Espímpolo disse, abre aspas, você não percebeu que o Roger Guedes já deu uma alfinetada recente no Corinthians e que o empresário dele está entrando com ação contra o Corinthians? Fecha aspas, essa informação da ação do Pitombeira e também do Roger Guedes contra o Corinthians eu havia antecipado alguns dias atrás aqui no canal. A justificativa do Corinthians e do Paulo Pitombeira é de que essa ação foi feita com o consentimento do clube, para que o Roger e o Pitombeira pudessem fazer parte de um processo de recuperação judicial pelo qual o Corinthians está passando. Guedes, que vive grande fase no Catar, ele defende o Al Rayyan, onde tem 36 jogos, 27 gols e 3 assistências na atual temporada. O contrato dele com o Al Rayyan só se encerra em junho de 2027 e por lá ele ganha 5 milhões de reais por mês. Antes de gravar o vídeo, consultei uma fonte no Palmeiras e outra ligada ao Roger Guedes. Ambas asseguram que não existe nenhuma negociação e que o Guedes vai continuar jogando no Catar, onde ganha 5 milhões de reais por mês, salário incompatível com a realidade brasileira. Só para completar, importante contar um bastidor, Roger Guedes, enquanto atleta do Palmeiras, deixou a pior impressão possível. Ele era detestado pelo elenco do Palmeiras por ser considerado muito estrela, muito metido. E dá para dizer também que o Roger Guedes não morre de amores pelo Palmeiras, passagem acabou deixando más lembranças para ele. Bom, tire suas próprias conclusões, só não esquece de deixar like. Fala, rapaziada, começando aqui mais um vídeo aí e finalizando, né, na verdade, para estar falando aí da resenha aí sobre o Palmeiras que conseguiu atropelar o Palmeiras, o São Paulo, né? Você viu aí, galera, a discussão aí do Birner com o Pedro, aquela leva discussão, né? O Pedro não deu mole e a trilha tava no olho dos dois ali. E coisa assim é um pouco engraçado, né? Galera, é o seguinte, o Palmeiras aí conseguiu passar pro Palmeiras, é líder, conseguiu ficar aí com 19 pontos na classificação. O Flamengo vem em segundo com 17, né? O Bragantino vem com 17. O Cruzeiro vem em quarto lugar com 16, que subiu na tabela também, entendeu? E, querendo ou não, o Flamengo tem que engolir aí o Palmeiras, que está jogando bem, e conseguiu aí retornar, tomar de volta a liderança. Então, segue o líder aí, o Flamengo. É o seguinte, ó, o Palmeiras vai pegar aí, ó, o vai pegar na Libertadores, quinta-feira, vai ser às 18h30, deixa eu ver que horas. Não, vai ser na quinta-feira, 19h, beleza? Vai ser o Bolívar na Libertadores. Aí depois o Palmeiras vai pegar, no domingo, no próximo, Bragantino, diretamente o Bragantino, que está em terceiro lugar, beleza?
Contra o Bragantino vai ser domingo, vai ser na casa do Bragantino, às 18h30, beleza? No domingo. Então, o Palmeiras vai lá na casa do Bragantino, que vai jogar fora, e o Palmeiras, como tá, o time está bem entrosado, consegue trazer mais 3 pontos, só que vai ter que jogar bola. Não pode jogar de qualquer jeito com o Bragantino está indo bem. Então, só pega o Bolívar em casa, né? Se conseguir atropelar o Bolívar e o Bragantino, mano, ninguém segura esse Palmeiras não, o time tá muito bem. É que eu falo, a galera tem que ter paciência com o Abel, o cara trabalha, sabe o que faz, e não tá de brincadeira não. É isso aí, galera. Chupa Flamengo e vamos que vamos aí. Até a próxima, galera.